vocês escrevem, né? O que é que você lembra da terça-feira passada? É que toda vida que a gente for começar uma aula nova, a gente sempre começa recapitulando, lembrando o que foi que nós já vimos. Por quê? Porque se você lembra o que foi que você já viu, então é sinal que você está aprendendo as coisas que a gente está passando. E aí, não precisa mais se esforçar tanto, estudar tanto, para você ver ainda o que é que vai acontecer. Então, vamos supor que você vai ter uma prova. Se você, na sua sala de aula, quando você chegar para prestar atenção no professor, você já lembrar o que foi que o professor falou, então é porque você já está aprendendo. E aí você não precisa passar tanto tempo fazendo tarefa de casa, não precisa passar tanto tempo fazendo resumo, não precisa passar tanto tempo estudando na véspera da prova, e nem com a mãe mandando você estudar. Então, toda vida que começa as aulas, inclusive do colégio, lembra de lembrando o que foi que você já viu. Então, nós vimos sobre o Pomodoro, né? Gente, muito bem, nós vimos sobre o Pomodoro. Como é que é o Pomodoro? O Pomodoro, escreve aí o que é o Pomodoro. A gente viu sobre o momento OPA e o Pomodoro. Muito bem. Pessoal, o momento OPA não tem erro, né? O momento OPA nós já falamos aqui. O O é você organizar o seu local de estudo por conta própria. Gente, pelo amor de Deus, não existe mais mamãe, papai indo organizar seu local de estudo, alguma outra pessoa para ir lá limpar essas coisas. Não. É sua responsabilidade editar o seu local de estudo, porque você não escapa de tarefa de casa, você não escapa de prova, tem que fazer e ponto final. Se você organiza o seu local de estudo, concorda comigo que fica muito mais rápido e mais fácil quando você for fazer a tarefa, porque já está lá organizado e está limpo? Então é isso que nós queremos. Além disso, tem um post-it, né? Deixa eu pegar um aqui, um post-it aqui. A gente falou do post-it, a gente pegou aqui ao vivo, ó, trouxemos um post-it para você e a gente disse para você colocar a matéria que você menos gosta para a matéria que você mais gosta no momento OPA. E o agente do momento OPA, ele é o áudio, que é você trocar uma ideia com sua mãe, conversar com o seu pai sobre o que foi que você viu na sala de aula. Olha aqui, muito importante, gente, agora é muito importante de verdade. Por favor, não é para você fazer a tarefa de casa no momento OPA, não, gente. Alguns alunos se confundem nisso. Não é para fazer a tarefa de casa no momento OPA, não. O momento OPA é só para você planejar a tarefa de casa. Para quando você for sentar na cadeira para começar a fazer a tarefa, você não se confundir e já saber o que é que está fazendo. E o Pomodoro, gente, todo mundo entendeu o Pomodoro? É só colocar lá, né? 20 minutos e fazer pausa de 5. Tio, não entendi direito. Então, vou aqui agora compartilhar com você para você ver o nosso Pomodoro aqui rodando na vida real, tá certo? Deixa eu ver aqui. Exatamente, Pomodoro é o tempo que você estuda o intervalo. Geralmente, você vai ter lá o Forest, né? Mas eu coloquei aqui um Puma Focus que eu encontrei na internet, mas todos são a mesma coisa, como eu já havia falado para você. Então, aqui você tem 15 minutos, que a gente vai dar o start agora, e durante esse tempo você já sabe que não pode mais fazer nada que não seja prestar atenção no tio. Por quê? Porque enquanto a gente estiver passando isso aqui para você, se você se dispersar e prestar atenção em outras coisas, muitas vezes você vai demorar mais para chegar nos nossos objetivos, nas nossas missões. Você lembra das nossas missões que a gente passou para você? A gente passou a missão para você que vai encurtar o tempo de estudo, que vai ficar mais rápido, mais fácil, vai ter mais tempo para você se divertir e tudo mais, né? A mãe não fica mais brigando com você, entre diversas outras coisas. Então, gente, vocês estão ouvindo algum barulho ali atrás de mim, então? Tá alto esse barulho, não? Sim. Mas tá alto, tipo, incomoda? Não, incomodar não. Tá, porque se vocês quiserem eu posso pegar o fone pra ver se melhora. Deixa eu ir lá pegar o fone rapidinho pra ver se melhora, vai. Voltei. E o Marcel chegou aí também. Gente, vê aí se melhora, tá? Espero que sim. Melhorou um pouco? Melhorou um Sim. pouco? Ah, Sim. agora tá melhor. Pois muito bem, gente. Eu vou dar o start aqui no Pomodoro. E você já sabe que quanto esse tempo estiver rodando, você não pode mais prestar atenção em nada que não seja em mim, tá certo? Porque na sua tarefa de casa você vai fazer a mesma coisa. Gente, o tempo tá rodando.
tá? E eu quero compartilhar uma outra tela aqui com você, que vai ser o que nós vamos ver aqui hoje, tá? Então, preste bem atenção. Pessoal, aqui você tem as 7 etapas da aprendizagem. A gente já falou isso para você. Eu quero que você saiba que você é um jovem aluno, né? E que você muitas vezes gosta de se divertir, gosta de brincar, de jogar algum jogo, de conversar com os amigos e ficar na sua vida de boa, não é? Quando eu era da sua idade, eu também adoraria estar com esse tempo livre para fazer o que eu queria, sem minha mandar e tudo mais. Era o meu maior sonho, na verdade. Só que eu não sabia como era que fazia isso. Então, sempre era uma luta muito grande lá em casa. Então, se você fizer esses 7 passos, você vai perceber que alguns deles são muito, muito rápidos. Por exemplo, o Pomodoro que a gente já viu, gente, é você abrir o aplicativo e colocar o play. Em 3 segundos, você está com o Pomodoro rodando e é uma etapa da aprendizagem. Você também tem aqui o momento OPA, que é outra etapa da aprendizagem, que é só organizar o local de estudo, colocar lá no post-it e falar com os pais. Se você quiser, em 5, 10 minutos, você já conseguiu também acabar o momento OPA. O entender na sala de aula, que a gente já viu, é uma coisa que também você já ia para a sala de aula, todo mundo tem que assistir a aula, e também é uma etapa da aprendizagem. Então, até agora, foi tudo muito rápido, tudo muito fácil. Por isso que a gente pede para você ir aplicando semana a semana, escolhendo aquelas matérias que você mais quer aplicar o método e tirar aquele 10 consciente, né? Que você aplica nessa matéria e vê o quão bom vai ser a sua vida quando você estiver utilizando esse passo a passo nessas matérias. Hoje, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco do mapa da tarefa. O que é o mapa da tarefa, gente? É quando você senta para fazer a tarefa de casa. Concorda que muitos alunos demoram para fazer a tarefa de casa? E a gente, enquanto método, nós somos contra isso. A gente quer que você seja o The Flash dos estudos. A gente quer que você seja o mais rápido a acabar a tarefa de casa. Se tem 2 pessoas que vão fazer uma tarefa de casa e uma acaba em 50 minutos e a outra acaba em 30 minutos, nós queremos que você seja o aluno ou a aluna que acaba em 30 minutos. Ou seja, ser muito rápido. E como é que eu não sou rápido, tio? Quando você precisa ler um texto, aí reler o texto, aí depois você faz um resumo, aí depois você tenta copiar e colar o texto. Quando é que eu não sou rápido? Se você fizer isso, fizer a tarefa de qualquer jeito, depois vai ter outras tarefas parecidas. E como você não aprendeu a tarefa anterior, vai ficar muito mais difícil de você aprender a tarefa seguinte. Depois disso, tem outra coisa muito grave também, que vai chegar à prova. Se você não entendeu a tarefa de casa porque fez de qualquer jeito, gente, na hora da prova, você vai ter que ficar estudando, a mãe vai ter que ficar mandando e você não vai poder se divertir. Então, a tarefa de casa, gente, é uma estratégia nossa para que você não precise mais ficar voltando muitas vezes e perdendo tempo. Então, a partir de hoje, pessoal, sempre que você tiver uma tarefa de casa no mesmo dia, aquela ali vai ser sua maior missão do dia. Então, Guilherme, hoje eu tive 3 tarefas de casa. Beleza. Anota no post-it e essas são as suas maiores missões no dia. Coloca o Pomodoro para você se concentrar e faz o que eu vou falar aqui agora para você, tá bom? Pessoal, vamos lá. Normalmente, vou ser rapidinho aqui, tá? Não vou me prolongar não nessa daqui, porque a gente ainda tem que... Ainda vou fazer uma técnica nova com você. Mas olha aqui para mim. Basicamente, você tem 2 tipos de tarefa de casa quando o professor pede. Ou o professor pede para você ler ou estudar um capítulo, um tópico, alguma coisa. Ou ele pede para você fazer alguma questão, escrever no caderno, ou então uma folha solta. Concorda comigo? Ou ele pede para você ler ou estudar, que é só ler um capítulo, ou ele realmente passa ali a questão, que normalmente é o que acontece. Gente, independente do que aconteça, se o professor ele está passando alguma questão, você tem que saber se você já sabe isso que ele está passando. Então, preste atenção aqui agora em mim. Se o professor passou uma tarefa de casa para você e você não sabe essa tarefa, então você vai ler o texto e depois vai fazer a tarefa sem voltar no texto. A gente vai já falar disso. Não existe mais você ficar copiando e colando, não, gente. Não existe mais você ir até a pergunta, ler a pergunta, aí depois você volta no texto querendo achar e depois que você acha, você copia e cola. Galera, isso não existe. Por que que não existe? Porque você não vai melhorar as suas habilidades. Imagina um joguinho que você está fazendo o Among Us, né? Está fazendo a fake task, por exemplo.
Não adianta para aprendizagem. Se você for impostor 100% das vezes, você vai fazer fake task 100% das vezes, né? Para quem sabe jogar Among Us. Ou seja, quando você for tripulante uma vez, que você tiver que ir para task, você não sabe como é que faz aquela task. Porque você fez o fake, né? Você falsificou aquela task. Então, toda vida que você falsifica, você não melhora naquela task. Concorda no Among Us? Se você fica o tempo todo fazendo fake task, você não vai melhorar na task. Como é que eu faço para melhorar na task, tio? Na minha tarefa? Fazendo a tarefa. E fazendo a tarefa bem feita. Então, por isso que a gente sempre fala isso, né? Que é para você estudar sempre sem voltar no texto. E hoje a gente vai apresentar aqui para você duas ferramentas que elas são muito legais. Então, vou passar aqui agora, ó. Primeira, as duas ferramentas que eu vou passar agora, gente, são de leitura, tá certo? Então, vamos lá. A primeira ferramenta de leitura é a técnica do recall. Então, vou pedir para que você anote aí, gente, e coloque no seu caderninho, né? Coloca aí técnica do lembrar ou técnica do recall. Pode colocar lembrar também, tá? Que é para facilitar aí o entendimento de vocês. Recall é como se fosse recordar. Gente, por que é que existe uma técnica de interpretação no mundo? Por que é? Por que é que existe uma ferramenta no mundo de interpretação? Porque muitos alunos leem um texto, que era eu no passado, e não entendem muito bem. Aí tem que ler e reler o texto mais de uma vez, aí fica grifando o texto, aí depois faz um resumo, depois faz um bocado de coisa e não aprende. Então, nosso objetivo é que você leia uma vez o texto e já sai de lá quase que aprendendo aquele conteúdo. Tio, por que é que você não ensinou isso no primeiro dia? Porque, pessoal, se você prestar atenção na sala de aula, quando você for ler o texto vai fazer muito mais sentido para você. O texto vai fazer muito mais sentido para você. Então, olha aqui como é que funciona essa atividade. Você vai pegar, gente, olha aqui que fácil. Você vai pegar, você vai ler o texto, um parágrafo do texto, você vai tampar o parágrafo do texto e vai prestar atenção no que foi que você acabou de ler. Você vai tentar lembrar o que foi que você acabou de ler. Então, você lê um parágrafo, tampa com a mão e tenta lembrar o que foi que você acabou de falar, que você acabou de ler. Você pode mostrar de novo o nome, porque eu não terminei de copiar. Posso. Técnica do recall, tá? Ou você também pode colocar a técnica do lembrar, que fica o nome mais fácil para você ver aqui, tá? Show, show, show. Todo mundo aí, gente? Técnica do lembrar ou técnica do recall? Recall é recordar em inglês, que é a mesma coisa como se fosse lembrar. Aqui tem um textinho, gente, que eu separei para vocês, que eu vou dar uma lida em alguns parágrafos para você ver como é que funciona essa técnica na prática e na vida real, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui no Paint. Deixa eu ver. Pronto. Quando chegar aí, por favor, me avisem, tá? Gente, aqui nós temos, ó, um texto, tá? Que pode ser um dos textos que você tenha para ler e fala sobre o crescimento das cidades. Então preste atenção, porque eu vou ler esse texto e eu vou aplicar a técnica junto com você. Pessoal, eu quero ouvir no chat aí de vocês, eu tô aqui no chat. Você concorda comigo que você vai ter que ler textos pelos próximos 5 anos da sua vida? Todo mundo concorda? Escreve aí um sim ou não. Que na tarefa de casa tu tem que ler o texto, que no troço da prova tu vai ter que ler o texto. Ah, tio, mas eu não gosto de ler texto. Gente, português era a minha pior matéria da minha vida. Eu detestava português quando era da cidade. E eu era o que mais parava para ler os textos, gente. Eu era o que mais pensava para ler os textos e que não entendia os textos. Então, como eu não gostava de português, eu demorava muito mais para ler os textos de ciências, história, geografia e todos os outros textos que você tem para ler. Então, o que eu estou querendo fazer aqui é o seguinte, gente, infelizmente, a gente tem que ler o texto. Só que você pode ler como você lia, ou você pode usar técnicas que são comprovadas cientificamente, que é o que a gente vai passar aqui agora para você, tá certo? Então, vamos lá. Gente, como é que a gente vai fazer? Toda vida que você for começar a ler um texto, você já sabe e você lembra que tem que começar interpretando o título, gente. O título fala muita coisa pra gente. Então, esse título está dizendo o seguinte: o crescimento das cidades. Ou seja, todo o texto
vai se referir ao crescimento das cidades. Porque algumas vezes a gente chega no meio do texto e não sabe mais nem onde é que está, o que é que isso tem a ver com o quê. Aí você já vai sabendo que é sobre o crescimento das cidades. Gente, agora eu vou começar a ler aqui com você. Vamos lá, então. Vamos recorrer aqui a aspectos importantíssimos do desenvolvimento econômico-social do Brasil. Econômico, né, gente, é o dinheiro, e social das pessoas. O que foi que aconteceu com o dinheiro e com as pessoas do Brasil nas últimas décadas para buscar algumas explicações. Após os anos 50, né, lá 1950, no Brasil, um processo que ficou conhecido como modernização. Uma nova etapa do desenvolvimento capitalista do país. Aí você vem aqui, gente, ó, deixa eu colocar aqui um preenchimento. Você vem aqui e você tampa o que você acabou de ler. Com a mão, né? Eu tampei aqui para a gente estar aqui junto. E aí você vai tampar e você vai falar assim, nossa, o que foi que eu acabei de ler nesse parágrafo? O que foi, gente, que eu acabei de ler? Eu li que a gente vai estar vendo aqui sobre um desenvolvimento econômico-social do Brasil, que aconteceu na década de 1950, para a gente estar vendo o crescimento das cidades, né? Porque aqui tem crescimento das cidades, e isso tem a ver também com o capitalismo no país. Foi isso que eu acabei de ler. Ah, tio, mas no texto não tinha um crescimento das cidades. Mas eu sei que é crescimento das cidades por conta do título. O melhor é você poder falar com as suas próprias palavras. Eu posso falar que o Brasil ficou mais rico. Ah, tio, mas não tem escrito no texto que o Brasil ficou mais rico. É, mas tem desenvolvimento econômico. E você se desenvolver economicamente é ficar mais rico. Então, se eu estou colocando com as minhas próprias palavras e na hora da prova eu coloco o Brasil ficou mais rico, a professora vai aceitar, mesmo sem estar no texto. Mas se você não fizer o que eu estou dizendo, aí você provavelmente vai esquecer, porque você lembra quando coloca com as suas próprias palavras, tá bom? Então vamos aqui continuar aqui agora no segundo. Né? Então a gente falou do desenvolvimento econômico e social, falamos de 1950, falamos da modernização e falamos do capitalismo no país. Beleza. Vamos agora para o segundo parágrafo. Mas o que significa tudo isso? Para você, o que é moderno? Essa palavra é entendida muitas vezes como sinônimo de avançado ou recente, né? Moderno, coisa avançada, recente e tudo mais. Mas, entretanto, estamos usando aqui a palavra modernização para designar, né, que é para referenciar, ou então para dizer, falar sobre as grandes modificações sociais e econômicas ocorridas no Brasil naquele período. Aí ele fala, ó, na produção industrial e agrícola, que é nas indústrias e na agricultura, né, nos transportes e no crescimento das cidades. Aí, gente, você vem aqui de novo, aí você tampa. O que foi que eu acabei de ler? O que foi, gente, que eu acabei de ler? Sobre a que palavra difícil. Desenvolvimento. Da agricultura no Brasil. O desenvolvimento da agricultura do Brasil, também das indústrias, das cidades que estão crescendo. E ele também estava falando sobre o que é moderno, não era, gente? Que as pessoas acham que é recente e tudo mais, mas na verdade não. Nesse caso aqui, quando ele fala modernização, é uma época que aconteceu no Brasil, né? Então é um momento do Brasil que aconteceu a modernização que melhorou o desenvolvimento do país, tá bom? Então, pessoal, eu tô parando e tô lendo. Claro que você vai fazer isso com os textozinhos do colégio que a professora estiver passando, né? Pessoal, então vamos lá. Terceiro parágrafo. E tudo isso está ligado ao desenvolvimento do capitalismo do país. Por quê? Porque essas mudanças, muitas empresas puderam se expandir e ampliar seus lucros. O Estado brasileiro estimulou investimentos na indústria e atraiu empresas multinacionais, que se localizaram, sobretudo, no eixo Rio-São Paulo. Você pode tampar aqui, gente, e fazer a mesma coisa, mas agora eu vou mudar de nível. Além de ler esse parágrafo aqui, eu vou ler o próximo parágrafo também, tá certo? Então, olha aí, ó. Criaram-se estatais, né, que são empresas que o governo que cria, como as da siderurgia, né, que é o do aço, petroquímica, que é do petróleo, extração mineral, e construíram-se infraestrutura de transportes, comunicação e energia, tendo as rodovias, galera, como carro-chefe.
Vixe, vocês estão ouvindo isso? Todo mundo ouviu o tempo? Ou foi só eu que ouvi? Eu ouvi. Pronto, gente. Acabou o nosso Pomodoro. E o nosso Pomodoro, ele já dá aqui o short break, ó. Que é... deixa eu mostrar aqui para você. Que é a nossa pausa. Então, galera, o Pomodoro, você vai usar exatamente a mesma coisa. Você tem a pausa aqui agora de 5 minutos, tá vendo, ó? Então, você vai ter os 15 minutos que a gente colocou, mas você pode colocar 20, 25, do jeito que você quiser. E tem a pausa. Então, a gente vai ficar aqui agora um pouquinho na hora da pausa, conversando, tá bom? Pessoal, então, para conversar com vocês, deixa eu dizer um negocinho. Vamos todo mundo que tiver com o celular perto, né? É importante, você tem no nosso Discord, não tem já, galera, tem o Discord? É importante que você tenha o Discord aí já, tá? Para você ativar as notificações, pelo menos durante essa semana. Se você quiser acompanhar o grupo. Não tem? Não. Mas tu quer que eu coloque aqui? Sim. Não consegui criar uma conta. Tá, galera do Discord, quem é que pode colocar aí, Domini? Coloca aí o Discord, vai. Eu só poderia me ensinar a criar uma conta no Discord? Gente, eu também não entendo muito bem, mas você pode botar no YouTube e coloca como criar uma conta no Discord. Mas você vai saber melhor do que eu, porque você é um jovem. Discord é assim, gente. Não tem um site não, foi sem querer. Discord. Pessoal, então como foi que aconteceu? A gente, quando foi semana passada, eu escolhi um dia, eu não sei se foi quarta-feira ou foi terça, pra gente jogar o Among Us. Aí a gente chamou a galera, acho que foi no feriadão, não foi no Dia das Crianças, eu acho. Nem lembro. Aí a gente chamou a galera e a gente se reuniu. Foram mais de 10 pessoas, gente. Mais de 10 pessoas entraram. Gente, tem dois aí diferentes. Eu não sei se é isso. Deve ser porque um... Ah, não, tem um... É o do Domini, gente. O do Domini dá para entrar melhor. Deixa eu ver se é esse mesmo. Pronto, deve ser esse mesmo. Tio, Oi. você quer que, tipo assim, ele baixa o Discord e vai pedir os dados dele, vai pedir o e-mail, vai pedir uma senha que ele pode criar e depois vai aparecer para ele botar o nome dele, o nome que ele quer pro Discord. Show. Então você pode ver aí como você achar melhor. Eu acho que ele vai poder fazer isso, né? Colocar o nome e tudo. E também vai poder ver no YouTube se tiver alguma dúvida. Ou então fala com o Domini, né, gente? O Domini, ele tá arrasando aí no Discord. Domini, Sim. coloca o link no Discord pra mim, não? Oi? Coloca o link do Discord aí no chat, por favor. Ele colocou aí já, mas pode colocar de novo. Gente, então, pronto. Valeu. Gente, então olha aqui como foi que a gente fez. Quando foi na segunda, a gente reuniu também os pais, então todos os pais apoiaram, todos os pais gostaram. E olha o que aconteceu. A gente, pessoal, entrou ao vivo. Dom, me lembra de botar no mudo. A gente colocou ao vivo no Twitch, gente. Então, se você conhece o Twitch, você sabe que é uma plataforma que a galera fica ao vivo lá e aí fica mostrando a tela do computador e conversando, né? E aí eu convidei os pais, gente, para irem para lá. E aí foi muito legal, porque enquanto eu estava jogando com os alunos, os pais também poderiam assistir. E aí o nosso objetivo, pessoal, ao longo do tempo, é ter cada vez mais pessoas assistindo para que eu possa dar algumas aulas lá, entendeu? Para que eu possa... Vocês estão me vendo? Para que eu possa dar algumas aulas e falar alguma coisa mais sobre o método, sobre como é que a gente faz com o jogo, com relação à escola e tudo mais, entendeu? Porque o nosso objetivo também é fazer você melhorar no jogo e melhorar na escola, né? Uma coisa, gente, não é para ter a ver com a outra, não. Você pode jogar para poder se divertir, para poder brincar, e você deve aprender porque é uma obrigação. Beleza, dentro de aprender que é uma obrigação, pode ser rapidinho e mesmo assim você passar mais tempo brincando, que é o nosso principal objetivo, tá bom? Então, eu vou pedir para quem tá aí agora, que já entrou no Discord, gente, que você tire se você quiser, né, e puder, ativa as notificações, porque assim a gente vai conseguir ver isso de uma forma mais fácil, tá certo?
Então, a gente sempre chega, eu vou montar um cronograma, gente, com vocês. Então, por exemplo, essa aqui é a turma Vencedores 1. Aí eu acho que eu vou unir essa turma com uma turma, com alguma outra turma, talvez. Ou não, como vocês são os únicos pela manhã, talvez eu fique só com a turma de vocês mesmo. Mas aí a maioria do pessoal vai ter que conseguir jogar. Eu também posso chamar outras pessoas da equipe. Então foi muito legal, porque o nosso editor de vídeo, que é o Gustavo, ele estava lá na Twitch, né, assistindo o jogo, e aí ele viu que alguns alunos tinham saído, e aí ele chegou e perguntou se podia entrar. Aí ele entrou e aí a gente jogou com o nosso editor de vídeo, galera. Então foi muito legal, porque tipo, ele tem filhos também e tal, e começou a jogar com a gente. E ele é tão bom no jogo que ele tem aquele chapeuzinho que você tem que comprar, essas coisas, né? E eu nem sabia que ele tinha que ele gostava de jogar, né? Enfim, eu só sei que ele chegou lá e teve uma vez que ele enganou, gente, todo mundo. O editor de vídeo falou assim: eu vi fulano de tal saindo da segurança, ele passou do lado do corpo, o corpo estava lá, estirado, ele não reportou. Eu saí da segurança, ele foi lá e reportou o corpo. Mas, gente, não aconteceu isso. E aí todo mundo acreditando no editor, né? E eu super acreditando no editor. Eu falei, caramba, como é que tu não viu o corpo? Falando com o meu amigo, né? com um dos alunos. Aí a gente colocou o aluno para fora, gente, e no fim das contas era o editor de vídeo. O impostor era eu e ele. Ah, pronto, tá aí, ó. O Domini tá lá, o Domini não me deixa mentir. Então é muito legal, entendeu? Ter essa interação com vocês e tal. A gente gosta, se diverte. Os pais concordam, porque os pais estão fazendo parte da metodologia, entendem o nosso posicionamento, tá? A gente está do lado de vocês. Se você tiver alguma dificuldade, pode falar com os pais. Gente, todo mundo seguindo lá meu tweet, viu? É gamer com propósito. Aí, ao longo do tempo, a gente vai explicando por que é game com propósito. Porque não é só você que ser gamer. Ser gamer é legal, mas tem que ter um propósito. E o propósito também é se dar bem na vida, e é por isso, muitas vezes, que a gente coloca o propósito, que é para você saber que tem que linkar com a escola. Vixe, estão ouvindo, gente, o tempo? Acho que estão, né? Vocês conseguem escutar? Conseguem, né? Agora não escutaram, não? Sim. Ah, bom. Eu acho que é porque... Boa. Galera, então vamos lá. Vou aqui para os próximos 15 minutos, tá certo? Eu consegui criar uma conta no Discord. Boa, garoto. Então agora é só clicar aí no linkzinho que você vai passar a aula. Galera, vamos lá. Eu vou colocar aqui os próximos 15 minutos. 5, 4, 3, 2, 1, valendo. E eu vou compartilhar novamente minha tela aqui com você. Então, gente, vamos lá aqui, né? Eu vou ler os 2 parágrafos de novo rapidinho, tá? Ó. E tudo isso está ligado ao desenvolvimento do capitalismo no país. O que é capitalismo, gente? É o dinheiro, né? Que você compra, que você vende, né? Você ter isso, todo mundo conseguindo criar empresas, e você vai crescendo na empresa, vai ganhando mais dinheiro, e você pode ser funcionário público. O capitalismo é isso, né? É esse sistema que a gente vive hoje, que é assim que é. Então, por que isso tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo? Porque com essas mudanças, muitas empresas puderam expandir e ampliar seus lucros, então as empresas ficaram mais ricas. O Estado brasileiro estimulou investimentos na indústria e atraiu empresas multinacionais. Então, o Estado, né, também ficou mais rico, que se localizaram, sobretudo, no eixo Rio-São Paulo, que é Rio de Janeiro, né, e São Paulo. E aí você leu e também tampa, né? Só que agora a gente vai fazer o desafio, gente, de ler 2 parágrafos juntos. Então, vamos lá. Criaram-se empresas estatais, que são empresas que o governo que cria, como as da siderurgia, petroquímica e extração mineral, e construíram-se infraestruturas de transporte, comunicações e energia, tendo as rodovias como carro-chefe. O que é carro-chefe, gente? É a principal coisa que aconteceu. Então, ou a principal coisa. Por exemplo, gente, quem aqui sabe qual é o carro-chefe da pizzaria, por exemplo? É vender pizza, né? Porque a principal coisa que se vende na pizzaria é pizza. Então, o carro-chefe é a principal coisa que aconteceu. O território nacional foi sendo integrado, embora com muitas diferenças sociais e regionais. Organiza-se o mercado consumidor interno, com gente comprando mercadoria em todo lugar do Brasil.
E aí, gente, quando você evolui de nível, lembra do jogo? No jogo você também não consegue evoluir de nível, fica cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, não é não no jogo? Então, nas ferramentas de estudo, nas técnicas também, você vai conseguindo ficar também cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E uma dessas vezes que você fica cada vez melhor é quando você consegue ler 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos, e mesmo assim você ainda entende tudo que você leu. Então, eu vou agora tampar aqui, como você está vendo, e eu vou pensar o que eu acabei de ver. Gente, eu li sobre as estatais serem criadas, né? Porque o governo começou a investir em empresas, a gente começou a trazer multinacionais aqui para o Brasil, então empresas que são muito grandes começaram a vir aqui para o Brasil. Além disso, as empresas aumentaram os seus lucros e que tudo isso tem a ver com o desenvolvimento capitalista do país. Ou seja, o capitalismo, ele evoluiu isso aí também, e também como, por exemplo, o Estado brasileiro. Pessoal, outra coisa que a gente viu aqui foi que esse centro, né, esse desenvolvimento aconteceu principalmente no Rio de Janeiro e também em São Paulo, tá certo? A gente viu também outras coisas, que o Brasil evoluiu na siderurgia, na petroquímica, que é do petróleo, e principalmente nas rodovias, né, que são as ruas. Então, pessoal, como tinha muito mais ruas, concorda comigo que o caminhão pode ir de um canto até o outro e transportar mercadorias? Pode, galerinha, pode. Então, como teve mais caminhão, o galera conseguia comprar de mais lugares do país, tá certo? Ou seja, tudo que eu li aqui, eu acabei de falar para você. Galera, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho, eu não tenho. Boa pergunta, gente. Olha aqui, o Eros falou o seguinte: Joe, e se a gente. Joe sou eu, tá? Joe, e se a gente não lembrar o que leu, a gente lê e tampa até lembrar? O que é que você acha, gente? Se você não lembrar o que foi que você leu, que é normal, isso aí acontece com uma certa frequência, se você não tem técnicas. Pessoal, se você lê e você não lembra o que é que você leu, você não vai conseguir fazer a tarefa de casa. Se você não lembra o que é que você leu, você não melhorou a sua habilidade de fazer tarefa e vai demorar mais para fazer a próxima tarefa. Se você não lembrar o que foi que você leu, você vai precisar estudar na véspera da prova. Se você não lembrar o que foi que você leu, sua mãe vai brigar e vai pedir para você fazer um resumo. Então você realmente tem que lembrar o que foi que você leu. Como é que a gente vai fazer isso dentro do método, gente? Tampando e tentando lembrar. Ah, tio, mas no começo é muito difícil. Quem aqui lembra da história do Davi, gente? Que a gente passou um vídeo para vocês. Que começava difícil, depois fica fácil, que o Davi foi Eu não empurrado. me lembro porque eu não vim na última aula. Não, gente, a história do Davi não foi na última aula, não, viu? A história do Davi, eu passei um vídeo para vocês, a gente pode até passar de novo. São 3 vídeos. Eu lembro. Boa. Então, só para lembrar para vocês, na história do Davi, ele foi empurrado na piscina e ele não sabia nadar e demorava muito para ir até o outro lado. Chegou um técnico, explicou como é que faz e ele foi nadar muito mais rápido depois. E todos nós queremos ser Davi nos estudos. Então, talvez, gente, realmente no começo, você não vai lembrar logo de cara. Você está lendo o texto, pode se confundir, pode achar chato, pode não entender muito bem, pode esquecer. Isso é normal. E aí você vai usando cada vez mais a técnica, vai usando cada vez mais a técnica, vai usando cada vez mais a técnica. Gente, vai chegar uma hora que você vai ler esse negócio aí, que você vai ler o texto e simplesmente você não vai mais precisar ficar voltando no texto, tá bom? Muito bem, pessoal. Então vamos agora para a segunda técnica de hoje. Vamos agora para a segunda técnica de hoje. Vou apresentar aqui minha tela de novo para você. Vou apresentar aqui minha tela para você. E nessa tela, a gente vai ver sobre a técnica da interrogação elaborativa. Então, gente, anota aí, vai. Você pode colocar a técnica da interrogação elaborativa do jeito que você está lendo aqui, ou você também pode colocar, para ficar melhor para você, a técnica do porquê. Gente, coloca aí, técnica do porquê. Técnica do porquê. Tem que escrever isso no seu corner, gente. Tem que escrever isso no seu corner, tá certo? Técnica do porquê. Ou você pode escrever técnica da interrogação elaborativa, é a mesma coisa. Pessoal, como é que funciona essa técnica do porquê? Olha aqui que coisa simples.
Enquanto você está lendo um texto, você vai parar para se perguntar o porquê que aquilo ali aconteceu. É só isso. Você vai se perguntar por que aquilo ali aconteceu. Muitas vezes você não vai dormir, aí fala assim, mãe, eu posso dormir até tarde? Aí ela fala, não, tem que acordar cedo. Aí você fala, por que, mãe, que tem que acordar cedo? Mãe, eu posso ficar jogando aqui até de madrugada? A mãe fala, não. O pai fala, não. Aí você fala, por quê, mãe? Aí você pode ir lá pro sol e fala assim, mãe, por que é que o sol brilha? Né? Você não tá usando por quê? Por que é que o sol brilha? Por que é que se eu ligar aqui a luz, ela vai acender? Mãe, por que é que se eu apertar no botão, o computador vai ligar? Mãe, por que é que... Aí você vai fazendo vários porquês. Concorda comigo, gente? Quem aqui já utilizou o porquê na vida? Escreve aí, gente, uma pergunta, qualquer pergunta. Escreve aí para mim no chat uma pergunta que comece com porquê. Qualquer pergunta que você queira. Vou te falar uma coisa. Uma da minha infância foi repleto de perguntas. Hã? Assim, eu fazia uma coisa, aí minha mãe falava, não podia, Arthur, não podia. Aí eu falava, por quê, mãe? Não pode, por quê? Isso. E agora, gente, a gente está ensinando, viu, Arthur, o porquê das coisas. Ah, gente, por que é que você tem que estudar no mesmo dia? Porque senão depois você esquece. Ah, por que é que eu vou ter que prestar atenção na sala de aula se eu não vou mais usar esse conteúdo? Porque vai ter uma prova, porque vai ter uma tarefa de casa. Por que não posso jogar de manhã? É uma boa pergunta, aí tem que perguntar para a mãe, né? Mas normalmente pode ser porque você ainda não está aplicando o método completo e a gente ainda não falou com ela sobre isso. Então, quando você aplicar o método completo, que ela vê que você está aprendendo para a vida, que você não está decorando para a prova, pode ser que ela deixe você jogar de manhã. Mas aí continua com a gente para que você consiga fazer isso. Por que eu não posso chupar doce de manhã? Uma outra boa pergunta. Porque, gente, muitas vezes o doce ele faz mal para os dentes, né? E se você comer doce de manhã, doce de tarde, doce de noite, aí você vai ficar com cárie, o dente fica preto, o dente pode cair, gente. Mas então a gente não pode comer doce o tempo todo. Por isso que não pode comer doce o tempo todo. Por que é que fica de noite, gente? Por que é que fica de noite? Gente, você concorda que o Sol ele fica girando ao redor da Terra? Então tem uma hora que o Sol está do lado do Brasil e tem uma hora que o Sol está lá no Japão. Se o Sol está iluminando o Japão, como é que o Sol vai iluminar o Brasil? Não tem como. Então, gente, tudo tem um significado. Pergunta, mãe, por que eu não posso madrugar assistindo Naruto Shippuden? A resposta é, José, porque a gente aprende quando dorme. E se você madrugar assistindo alguma série, então você não vai aprender que é a sua maior obrigação do colégio. Então você pode assistir em outros momentos, mas na hora de dormir, você tem que dormir para que você consiga melhorar o seu desempenho também na escola. Dormir é muito bom em muitos aspectos, não só para a escola, mas é importante isso. Então, pessoal, vocês acabaram de usar o porquê não posso jogar, porquê que fica de noite, porquê que não posso chupar doce de manhã, porquê que eu não posso madrugar. Vocês já sabem usar as técnicas. Só que agora, como é que a gente vai fazer, gente? A gente vai ler o texto junto aqui, esse texto aqui que eu coloquei para você, rapidinho, e a gente vai se perguntar o tempo todo o porquê. Lembrando que a situação do campo, ela é a continuação do crescimento das cidades. Então, eu peguei do mesmo livro, tá certo? Então, vamos ver aqui sobre a situação no campo. Gente, lembrem-se, sempre que você for começar a ler um texto, você começa pelo começo, pelo título. Então, a gente vai começar a pensar um pouco a situação do campo. Gente, a gente estava vendo sobre o crescimento das cidades, né? Que aumentou o investimento, que criaram-se estatais, que tiveram bem mais coisas lá na modernização com relação às cidades. Beleza. E como é que ficou o campo? É o que a gente vai ver agora. Então, olha aqui, pessoal. O campo e as atividades agropecuárias foram modernizadas. Modernizados, né? O que é que isso quer dizer, gente? Que o campo foi modernizado? Quer dizer, na verdade, vou começar a usar a técnica. Por quê, gente? O campo e as atividades agropecuárias foram modernizados. Por quê? Para facilitar os produtores a fazer o alimento. Facilitar os produtores a fazer os alimentos. E também o que a gente acabou de ver da modernização. Lembra que a gente falou da modernização? Então, chegou nas cidades, e como a cidade é perto do campo, deve ter ido para o campo também, para facilitar com os alimentos.
O que é que isso quer dizer, gente? Privilegiando-se apenas de um lado da modernização, a sua face econômica aumentou o uso das máquinas agrícolas. Fertilizantes, né, gente, que é colocar para crescer mais rápido as comidas. Depois agrotóxico, que é para durar mais tempo. Irrigação e outros, elevando a produtividade. Então, gente, por que é que melhorou a face econômica e aumentou o uso de máquinas agrícolas? Porque se agora está mais moderno, a gente vai criar máquinas para poder produzir mais comida, não? Por que agora a gente está usando fertilizantes? Porque a galera quer vender mais, quer vender comida e tudo mais, e aí cria esses fertilizantes, gente, que é para poder ficar plantando mais. Se você não sabe o que é fertilizante, gente, é um negocinho que você coloca para o alimento crescer mais rápido. É cocô de bicho, como se dizer. Como? Como é? É como se é cocô de bicho misturado com terra. Não, aquilo ali é adubo. Aquilo ali deve ser adubo. O fertilizante você coloca, é tipo um pozinho assim que você vai colocando, ou então você coloca na água alguma coisa, coloca na planta para que cresça os alimentos mais rápido. Então vamos pegar aqui um exemplo. Milho. O milho poderia crescer, gente, e virar um milho de verdade em 6 meses. Mas com fertilizante ele vai ficar 3 meses, entendeu? Então o pessoal usa fertilizante que é para poder crescer mais rápido. As tecnologias estão cada vez mais sofisticadas. Um exemplo atual é o da agricultura de precisão. Por que, gente, que a tecnologia está cada vez mais sofisticada? Porque se a galera está estudando, se a galera está aprendendo, então eles vão evoluir as tecnologias, né? Um exemplo atual é da agricultura de precisão. Mas, sobretudo, mas tudo isso beneficiou, sobretudo, as culturas de exportação. Soja, laranja, cana, café e aves. Gente, por que aqui a gente agora beneficiou, né? Tipo, foi bom para a cultura de exportação. O que é exportação? É vender para fora do Brasil. Galera, por que você acha que venderam para fora do Brasil? Quem pode me responder? Para ganhar mais dinheiro. Para poder ganhar mais dinheiro e o que mais? Por que a gente começou? Para também, porque vamos supor que eu vendi 1 tonelada em um país e nesse país vai se multiplicar, que eu posso me beneficiar, que tipo, eu vendi para a Europa e da Europa venderam para, deixa eu pensar aqui, para o Japão. O Japão gostou do produto, o Japão vai comprar esse produto para... Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Mas isso aí, se faz sentido para você, pode acontecer. Então, galera, olha o que foi que ele disse. Eu vendi para a Europa, mas aí a Europa comprou muito barato de mim, achou lá um gaiato do Japão para poder vender para o Japão também. O Japão gostou tanto que começou... Já acabou o nosso tempo. O Japão gostou tanto que começou a comprar da gente, do Brasil. Então, beneficiou realmente o Brasil, né? Mas quando ele fala que beneficiou a cultura de exportação, gente, ele também está falando sobre os fertilizantes, os agrotóxicos. Gente, lembrei de colocar no mudo. Ele está falando sobre os agrotóxicos, está falando sobre os fertilizantes e as máquinas, né? Então, o uso de máquinas, gente, fez com que a gente produzisse mais alimento. O uso de fertilizantes fez com que a gente produzisse mais alimento. Agrotóxicos, mais alimento. Então, se a gente está constantemente produzindo mais alimento, então a gente vai conseguir vender isso, né, para fora do Brasil. Por isso que beneficiou as culturas de exportação, tá? E para finalizar aqui, ó, esse é o último parágrafo, tá? A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, que já era grande, aumentou ainda mais. O que é que isso quer dizer? Que, galera, tinha pouquíssimas pessoas que tinham muitas terras e tinha muito dinheiro. Então, olha aqui para mim, tinham poucas pessoas com muito dinheiro. E agora, ficou ainda com mais dinheiro, né? Ó, aumentou ainda mais. A galera que tinha muito dinheiro ficou ainda com mais dinheiro. Por que que isso aconteceu, gente? Porque se agora estão construindo máquinas, se agora estão construindo fertilizantes, agrotóxicos, estão construindo, aumentando a produtividade da terra, quem você acha que vai conseguir pagar a melhor máquina do mercado? Quem você acho que vai ser que é a pessoa mais dinheiro. A pessoa mais rica, né?
Então, a pessoa mais rica vai comprar as melhores ferramentas, as melhores técnicas, que é a mesma coisa que você está tendo agora com o método, com relação aos seus estudos. Vai ter as melhores técnicas, gente. E com essas técnicas, ele vai conseguindo produzir cada vez mais. E aí, o que é que ele fala aqui, ó? Pequenos agricultores e suas famílias foram expulsos da terra, galera, e dirigiram-se às cidades. Por que que os pequenos agricultores foram expulsos, gente? Por quê? Porque eles não tinham muito dinheiro para pagar o aluguel. Não tinha muito dinheiro para pagar o aluguel, para pagar as máquinas. A galera que estava produzindo muito alimento começou a colocar o alimento muito barato. Tá vendo, pessoal, que quando você para e pergunta o porquê, você entende muito melhor o texto? Galera, essas duas técnicas, escreve isso que eu vou falar agora para você. As duas técnicas são melhores do que fazer resumo. Então, a sua mãe pode pedir algumas vezes para você fazer resumo. E aí você pode ou não fazer. Resumo é bom, a gente vai falar ainda hoje um pouco sobre o resumo. Mas você já vai sabendo que aplicar essas duas técnicas algumas vezes é melhor do que resumo, tá certo? E galera, eu não vou dar a última pausa porque a gente acabou que atrasou um pouco no começo. Falando sobre, recapitulando um pouco da semana passada. Então eu vou aqui passar para dois conceitozinhos que são muito importantes que eu vou pedir para você anotar aí, tá? Galera, o resumo, anota isso, tá? Resumo é sempre com as próprias palavras. Todo mundo anotando isso, gente. Resumo com as próprias palavras. Galera, o que é que você acha que demora mais um resumo? Aquele resumo que você pega o seu caderno, além de você pegar o seu caderno, você pega o livro, aí você fica lendo o livro, aí você vai no caderno e fica aí você volta no livro, aí volta no caderno, gente, qual é o mais rápido para você acabar um resumo? É você ficar copiando e colando o tempo todo, ou é você já saber o conhecimento, você já saber, já ter aprendido o conteúdo, você chegar e fazer o resumo com as próprias palavras, sem precisar ficar indo no texto? O que é que você Com as acha que próprias é mais rápido? palavras. Todo mundo concorda que é com as próprias palavras, gente? Sim. Então, mas não é mais difícil não fazer um resumo com as próprias palavras? É mais difícil, concorda comigo que é mais difícil? É mais difícil. Não. Por que é mais difícil? Porque é você que tem que tirar da sua cabeça o que foi que você já viu na sala de aula, o que foi que você aprendeu para colocar no resumo. Se você Tio, olhar no texto, você pode copiar igual tá no texto. Então fica mais fácil copiar no texto, só que demora mais. então, é verdade. Viu? Então, nosso objetivo, pessoal, é fazer você conseguir acabar rapidamente um resumo, porque você está escrevendo com as próprias palavras. Então, pessoal, você já sabe. De vez em quando você acabar um texto, quando for revisar para a prova, quando for fazer qualquer coisa, você já sabe que faz um resumozinho com as próprias palavras. E para a gente finalizar, gente, aqui o dia de hoje, esse resumo, você faz ele por tópicos. Então, você pode até vir aqui e fazer um resumozinho do que foi que a gente já viu. Então, por exemplo, gente, se eu fosse fazer um resumo agora para você do que foi que a gente viu até agora. Olha aqui como era que eu iria fazer o resumo, tá? Preste atenção. Eu não iria voltar no texto, gente, para ficar copiando e colando esses negócios aqui, não, gente. Não tem por que isso acontecer, não. Tá? Eu tenho que vir aqui, ó. Então, vou olhar aqui agora para você e vou fazer o seguinte. Resumo do primeiro texto. Eu ia vir aqui e ia começar a escrever. Aí, nós vimos sobre a modernização, que foi o movimento que aconteceu no Brasil na década de 50. Em nenhum momento ele diz lá que foi o movimento, gente. Só que aí eu devo ter entendido que é um movimento, porque aumentou o capitalismo, desenvolveu e tudo mais. Então, vou escrever com as minhas próprias palavras. Isso proporcionou um desenvolvimento econômico, ou seja, o Brasil ficou mais rico, e também social, porque as pessoas se relacionaram de uma forma diferente. As empresas começaram a ficar mais ricas e o Estado começou a criar algumas empresas. E eu ia escrevendo com as minhas próprias palavras. Eu ia escrevendo que essa modernização aconteceu principalmente no eixo Rio-São Paulo, melhorou a siderurgia, melhorou a petroquímica, melhorou o transporte, porque construíram mais ruas.
não fala que construíram mais ruas, fala que criaram-se rodovias, né? Mas não falam das ruas. Então, que é a mesma coisa, mas para mim rua fica mais bonito, para mim rua é mais fácil de eu lembrar do que rodovias. Então, como criaram-se mais rodovias, aí eu vou colocar lá, mais caminhões puderam transportar mercadorias de um lugar até o outro. Gente, em nenhum canto do texto diz que tiveram mais caminhões transportando mercadorias de um canto para o outro. Mas, galera, tu concorda comigo que isso com certeza aconteceu? Com certeza isso aconteceu. Porque se tem mais ruas e está dizendo que o Brasil se desenvolveu, ele fala até aqui algo parecido. Ó. Organiza-se o mercado consumidor interno com gente comprando mercadorias. Tá dizendo que tem mais pessoas comprando coisas. Se acabou de falar que teve mais ruas, ou mais rodovias, então teve mais caminhão para estar podendo transportar isso de um canto para o outro. Galera, o resumo que eu acabei de falar aqui agora para você foi completamente com as minhas próprias palavras. Eu não voltei do texto, coisa que estava na minha cabeça, eu sei até agora. E esse, galera, olha aqui para mim agora, de verdade. Esse é o nosso objetivo. É você ler um texto e você não esquecer mais, ou e não esquecer mais do texto. Você lê o texto e ainda lembra do texto. Porque quando chegar na hora da prova, você vai tirar uma boa nota sem estudar na véspera da prova tanto tempo. E além disso, passa mais tempo brincando. Só que o principal é que você não vai mais ouvir seus pais mandando você estudar, porque você realmente aprendeu o que está ali. Então pergunta, né? Por que eu não posso brincar de manhã? Muitas vezes porque talvez você não esteja aplicando o método completo. Porque quando você lê o texto e você aprende, aí a gente consegue conversar melhor com os pais. Diz aí. Tio, tipo assim, você acabou de ver isso hoje. Eu quero saber se mês que vem a gente vai saber disso. Beleza. Quando for na próxima, em alguma aula, Domini, eu vou dar um desafio aqui para vocês, tá, gente? Em qualquer aula que vocês quiserem, qualquer aula, você pode chegar para mim e falar assim, tio, quero ver se você realmente aprendeu o texto. Fala comigo sobre aquele texto que a gente viu naquela aula, que foi na aula de hoje. E aí você vai ver que depois de um mês, eu ainda vou lembrar do que foi que eu li agora para você. A folha do Corno é parecido com um resumo? Gente. É bem parecido com um resumo, na verdade. Diria eu que é praticamente a mesma coisa. Só que vai mudar uma coisa que é o que diferencia mesmo, é que a folha do Cornline, ela é dentro da sala de aula e você está ouvindo o professor. E aí você vai escrevendo algumas palavrinhas que são mais importantes e tentando ver o que é de mais importante. Tudo bem, Elaine? Isso aí é o Cornell, é dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, você também escrevendo com as suas próprias palavras o que você vê de mais importante. O resumo é também com as próprias palavras, mas você não está lendo um texto, não está lendo nada. É você com você mesmo. Então, Laine, o que vai diferenciar é que no resumo você pode passar 10 minutos escrevendo sem parar, porque você está lembrando, e você vai escrevendo. O resumo você não para. No corner, você está ouvindo o professor e fala assim, vixe, o Guilherme hoje falou sobre técnica do lembrar. Aí você vai no seu caderno e bota técnica do lembrar. Aí eu falei, você tem que tampar e tentar interpretar o que foi que você acabou de ler. Aí você pode colocar no seu corner, tampar o texto. Entendeu? Porque no recall, que é o lembrar, a técnica do lembrar, você tem que parar para tampar e ler o texto. Lembra que eu acabei de falar para você? Então você tampa e você interpreta aquele texto. É isso. E uma hora você também coloca no resumo. Tio, não seria estrada em vez de ruas? É a mesma coisa. Estradas, ruas e rodovias são praticamente as mesmas coisas. Claro que talvez mude, né? Um seja mais curto, rodovia é mais larga muitas vezes, né? A rodovia, a gente tem uma rodovia que vai de um estado para o outro, por exemplo, né? É uma rodovia. Agora, aí no seu bairro, vai ter algumas ruas. Estrada, eu acho que ainda é mais pequeno do que rua. Tem tipo uma estrada de areia, né? Tipo uma estrada de pedra, um caminho assim diferenciado, pode ser uma estrada. Mas eu acho que o certo seria rodovias mesmo, tá bom? Gente, então,
Vou só relembrar o que foi que nós vimos aqui hoje. Então, prestem atenção, gente. A última coisa que eu acabei esquecendo. Pessoal, a última coisa aqui de hoje, que a gente também vai ver na próxima aula, que a gente vai começar por aqui, é o seguinte. Anota isso aí, gente, no seu corner. Fazer a tarefa sem voltar no texto. Fazer a tarefa sem voltar no texto. Fazer a tarefa sem voltar no texto. Fazer tarefa sem voltar no texto. Fazer tarefa sem voltar no texto. Fazer tarefa sem voltar no texto. Galera, não existe mais. Você está indo até a resposta, vendo qual é a pergunta, voltando lá no texto, procurando desesperadamente para saber o que é que se assemelha, o que é que parece com aquela pergunta, encontrar e até a pergunta e escrever não. Galera, não existe mais isso e nós orientamos os seus pais com relação a isso. Tio, e se eu não quiser fazer isso aí? Se eu quiser ficar voltando no texto, tem algum problema? Se eu quiser fazer um resumo copiando e colando, tem problema? Se eu quiser ler o texto só para procurar e responder, tem problema? Gente, olha aqui o problemão que você vai ter, viu? Lá no nosso 7 etapas da aprendizagem, vai ter uma etapa que é o ensinar. Esse ensinar, gente, é você ensinando para a sua mãe ou para o seu pai o que foi que você viu naquele mesmo dia. E sabe o que acontece quando os alunos eles não usam as técnicas que a gente acabou de falar aqui agora? Não conseguem ensinar para os pais. E aí a gente orienta os pais a falar o seguinte: olha, a aprendizagem é a maior obrigação da sua vida e não tem a ver com nota não, tá? Eu não quero saber se você está tirando 9, 10, 8, não. Eu quero que você aprenda o que o professor passou hoje para você, porque é assim que o cérebro aprende. E aí, gente, se você não souber, não tiver feito a tarefa corretamente, quando for lá na frente, eu tô dando você respirar, tá, gente? Ó, próxima semana a gente ainda vai falar sobre o mapa da tarefa, na outra semana a gente vai falar sobre o calendário, e só na outra que a gente vai falar do ensinar. Então você vai ter alguns tempos aí ainda para ficar treinando, para ficar exercitando, prestando atenção na sala de aula e tudo mais. Quando você estiver ensinando sua mãe que ela vê que você não entendeu, que você fez a tarefa de qualquer jeito, que você não aprendeu, ela vai poder, gente, ter ali o direito, né, ou então o poder, ela vai ter um superpoder, que vai ser colocar você para estudar no fim de semana, se por acaso você não tiver entendido o que você viu naquele mesmo dia. Porque você concorda que uma hora vai chegar uma prova, não vai, gente? Uma hora vai chegar a prova. Então, se você não entendeu, mais cedo ou mais tarde, você iria ter que estudar de novo. E ela vai colocar você para estudar no fim de semana, que é uma coisa do método. Mas, Eu tô tendo a prova. Mas bem rapidinho, gente, só para finalizar, faz 1 minuto que a gente acabou aqui. Mas só para mas só para falar isso para vocês. Então, por isso que é importante que você faça tudo o que você viu até agora, para que você não tenha que estudar no fim de semana. Guilherme, mas minha mãe pode mandar eu estudar no fim de semana, isso é muito chato. Gente, você deveria querer estudar no fim de semana para tentar melhorar o tempo todo e nas outras semanas você não ir para o fim de semana. O fim de semana você ir lá para estudar não é ruim, gente. O fim de semana é legal, porque você vai estar estudando e aprendendo para que nas outras semanas você nunca mais precise ir para o fim de semana, inclusive consiga ganhar mais tempo na sua semana de jogar e de brincar, porque agora a sua mãe tem certeza que você sabe as coisas. Então, muito obrigado pela participação de hoje, gente. Tá? Nossa, que maldade! Gente, não é maldade, pessoal. É tipo assim, eu sou aluno, né? Vamos supor. Nossa, eu não consegui aprender as coisas do colégio. O professor conversou comigo, passou uma tarefa de casa e eu não aprendi a minha tarefa de casa. Então, eu, como aluno, é melhor eu estudar logo depois, porque senão, quando chegar na hora da prova, eu vou precisar de muito mais tempo estudando. Entendeu, José? Então, você deveria querer aprender por conta própria. E você deveria querer estudar no fim de semana, na verdade. A sua mãe só vai lhe orientar. Mas quem deveria querer ir para o fim de semana é o aluno. Porque você que vai fazer prova, você que vai fazer próximas tarefas. Aí tu pensa o seguinte: nossa, eu não consegui fazer minha tarefa direito. E eu não aprendi nada. E eu vou ter uma prova depois. Então é melhor eu estudar logo no fim de semana, que é para que eu consiga aprender esse conteúdo e na outra semana eu conseguir aprender do jeito certo, entendeu? Então não é maldade a mãe tá mandando você estar no fim de semana, não. É os alunos que deveriam querer ir para o fim de semana, entendeu? É isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu vou indo aqui, tá bom? Porque já faz 3 minutos que a gente finalizou. Mas se você... obrigado. Tio,
né? Diz aí, dona menina. Tio, eu queria saber qual que é o aplicativo que coisa. É o Twitch TV ou o Twitch? Só o Twitch. Gente, eu não sei qual é, mas eu acho que é só pelo Twitch. É o Twitch TV, ele é meio com um bichinho roxo. É o Twitch TV, o Twitch TV. Sim. Ele Pode sair, tem, quem ele tiver- tem um biquinho, né? Ele tem um biquinho, né? É. Vamos lá? Tá bom. Eu posso mostrar a quantidade que eu fiz assim, ó? Tchau, tio. Professor, Tchau. você pode mandar o nome lá do seu negócio na Twitch no chat de novo? Posso, gente. É gamer com propósito. Tio, eu posso mostrar a quantidade de árvores que eu fiz esse ano? Claro que você pode. Tu tá percebendo que ela vai aumentando, né? Eita, que árvore! Gostei, viu, Line? Tá gostando, Line? Sim, No método? tô. Maravilhas. Então, qualquer